repeated since. We are living then a new episode in a very old history. But it would be weird and futile to try to collapse the history of the last 50 years or so, the era of high consumer society, back completely into this long past of power. For the theorists of the spectacle were right. There has emerged in advanced societies a special investment by power in the image and a special elated subjection of the individual human being to the half-world thus created. This is what makes the signs lately of this elated subjection of the citizen to the image so important, so extraordinary. I think, to expand for a moment on the point just made, that if we're to understand what may be happening in Brazil and elsewhere, we should resist the temptation to think of the image state as essentially a set of image technologies, some archaic, some brand new, the billboard, the stadium, the TV or PC screen, the eye this and eye that. Whatever it was that went to produce in the later 20th century the full society of the spectacle, it was certainly not primarily a matter of techniques. Of course, the tempo and ubiquity and vividness of image production are important. But on their own, they're radically insufficient. What matters politically and socially is not tempo and ubiquity, but the power to persuade, the power to entrance, to become the image user's very form of life. This brings us back, I think, to the insight that drove the idea of spectacle when it was first formulated in the 1960s. That the power of images, to the extent that there is such a power, is a function of the powerlessness of those other forms of life, that other texture of social relations, which, through the long course of human history, was capable of speaking back to the image and putting the worldview of power continually in doubt. That was the fear. So let me say just one more thing about that. What was new in the situation called spectacle, this was the fear, was the thinned and standardized social texture into which the image bombardment was now launched. What was new was the isolated and marketized individual whose parody of freedom left him or her with fewer and fewer counter-languages, anti-imageries, with which to speak back to the world on the screen. It is, in a word, what the original theorists of this situation called the colonization of everyday life, right? The colonization of everyday life by the market that makes the spectacle a social, not a technical reality. Can that colonization be resisted? Can the ghost dance of the image world come to a stop? I think so. I hope so. Other colonizations have been. They've been harried and demoralized and sapped from within. Even those colonialisms whose rule of the world must have seemed for a long while complete and asphyxiating. It may be that an old world intellectual like me is yet again pinning far too much hope on the masses outside the stadium and reveling in an over-eager kind of way at reports of even the great Pele unable to divert their dark gathering rage. I'm not sure. Something is happening. I believe that the image world, like the world of capital it is part of, may be facing a crisis of overproduction, right? The overproduction of
imagery. There is for sure, I said this a few years ago, there is for sure, I believe, a falling rate of illusion in our societies, like the falling rate of profit, which the crazy overinvestment of the state in more and more circuses and more cinemas in the palm of your hand is designed desperately to stave off. As Walcott says in his poem Sea Change, when at last the bruised electorate truly becomes tired of its billboard image, what follows will be unpredictable and maybe dangerous. Yet another aspect of ordinary social life will be declared off limits and hemmed in by tanks and barbed wire. Sport will retreat to its miserable green zone. No doubt the crowd in the tear gas outside the computer-generated coliseums will be added to the list of terrorist organizations. One more area of human pastime, which in times gone by had been simply part of everyday life, a place of actual pleasure and excitement, a glorious, gratuitous waste of time, will be surrounded by the armor and surveillance and subservient media of the national security state. This month, the G8 economic meeting on its fortified Ulster Peninsula. Next year, I hope not, but next year, perhaps, the locked down offshore World Cup. The prospect is deeply sad, but no one can say that anger against the new pharaohs and their streamlined pyramids is less than the spectacle deserves. Gostaria de perguntar aos brasileiros, começando pelo professor Safatli, cada um dentro da sua especialidade, a filosofia, a política e a psicanálise, sobre os movimentos que estão acontecendo no Brasil e também no mundo. O professor Safatli escreveu uma coluna dizendo que não se pode temer o povo, que tudo deve partir dele e que os partidos políticos já não o representam. Como o senhor caracterizaria o movimento hoje, professor? Olha, eu diria que inicialmente nós estamos vivendo uma volta da política às ruas, e esse é um fato bastante importante. Eu diria mesmo que no interior da história brasileira, esse é o lugar natural da política brasileira. Não é verdade que o nosso país foi um país de poucas mobilizações, poucos conflitos sociais. Esses últimos 20 anos foram, na verdade, um hiato na história brasileira. O lugar natural da nossa história é essas grandes mobilizações de rua e esses grandes conflitos, eu diria mesmo ideologicamente polarizados. Nesse sentido, eu insistiria que me parece que esse é o maior saldo de todo esse processo. É retirar a política dos bastidores, retirar a política de uma dimensão institucionalizada, onde ela funcionava e funciona ainda muito mal, e recolocá-la a partir de um conjunto de demandas populares, que podem ser demandas de um espectro muito amplo, muito variado. E isso muitas vezes acaba assustando certos analistas. Mas eu diria que não há por que se assustar com isso, porque o que nós estamos vendo, na verdade, é um novo eixo de conflito da política brasileira. Certo? Durante esses últimos 20 anos, o Brasil, pelo menos a política no Brasil, ela se organizou a partir da constituição de dois grandes consórcios de poder. Né? De um lado o PSDB, de outro lado o PT. Né? Cada um desses consórcios organizavam seus grupos partidários a partir da pauta do governo. Né? Bem, o consórcio do PT acreditava que tinha a hegemonia, ou pelo menos a hegemonia das mobilizações de rua. Enquanto, de uma certa maneira, o consórcio do PSDB era responsável um pouco pelos interesses da burguesia nacional, do pensamento conservador nacional. Eu diria que nenhum dos dois hoje representam mais do que eles representaram. Certo? Você tem uma polarização da política brasileira onde os extremos eles tendem a ter mais força. Por exemplo, é muito importante lembrar que, ao mesmo tempo onde teve essas grandes mobilizações populares que nós vimos,
Há uma semana atrás, nós vimos 300 mil pessoas na Marcha para Jesus, né, um movimento evangélico, que foi pela primeira vez um movimento claramente político, porque existiam lá políticos como o senhor Marco Feliciano, que se colocava como um arauto do pensamento conservador. Eu diria, veja, isso na verdade é o reposicionamento importante da política brasileira. Esse é um ponto que eu acho que vale a pena ser lembrado. Acho que ainda há dois pontos que me parecem bastante relevantes em todas essas discussões. Além de um novo eixo de conflito, nós temos aqui um novo ciclo de embates, certo? um novo modelo de discussão e também um novo modelo de embates políticos. Esse novo ciclo, ele pode ser lido ao mesmo tempo localmente ou globalmente, porque essas manifestações, elas têm vínculos, sim, com várias outras manifestações que ocorreram em várias outras partes do mundo. Algumas pessoas tentam desqualificar, dizendo, não, mas não tem nada a ver o que acontece no Brasil, com o que acontece, por exemplo, no Egito, na Tunísia, porque lá era contra uma ditadura, e aqui nós temos uma democracia que pode não funcionar muito bem, mas pelo menos uma democracia institucionalizada. Mas é bom lembrar que mesmo também nesses países árabes, certo, o que se procurava a nível político não era a constituição da democracia liberal parlamentar tal como nós a conhecíamos, ou nós a conhecemos. Era a constituição de uma política de forte densidade de participação popular. Certo? Então, nesse sentido, há um vínculo muito forte com o que acontece no Brasil. Porque há duas pautas importantes, me parece, em todas essas manifestações, que acabaram se mostrando como as pautas hegemônicas, porque elas são as que duraram mais. Porque, veja bem, nós estamos aqui há um mês de manifestações ininterruptas, todos os dias. Certo? Quer dizer, eu diria, para alguém que estava atento ao que estava acontecendo no Brasil nos últimos 2 meses, isso não é tão surpreendente assim. Porque, veja, nos últimos 2 meses nós tivemos greve de policial, greve de coveiro, greve de bombeiro, greve de professor. A gente teve ininterruptamente 2 anos de greve. A gente teve manifestações nas ruas a todo momento, manifestação a favor do casamento homossexual, sobre a questão do aborto, sobre a questão da descriminalização das drogas. Ou seja, havia um descontentamento social que estava criando caldo para que algo como o que aconteceu agora ocorresse. E dentro desse descontentamento eu insistiria em 2 pautas que me parecem fundamentais. A primeira delas, existe uma consciência cada vez mais clara do esgotamento das possibilidades da democracia parlamentar. Certo? Acho que isso é um ponto bastante evidente. Quando as pessoas falam, nós queremos políticas sem partido, nós discutimos, nós colocamos em questão certos modelos de representação, é porque, de fato, nós entramos numa crise de representação, uma crise profunda de representação, que não toca só a classe política, diga-se de passagem, toca também a imprensa, porque também a imprensa foi alvo dessa crise de representação, certo? No sentido de que, vejam, as pessoas não se veem mais representadas na dinâmica institucional que organiza a nossa vida democrática. Isso, eu diria, isso é normal. Em vários momentos da história isso ocorreu. E nessas situações, nós procuramos reconduzir a política a uma espécie de grau zero da representação, que é a força do poder instituinte, que deve, nesses momentos, aparecer. Mas agora, o que é interessante nessas discussões é a consciência. Cada um descobriu essa consciência de uma forma. Sei lá, os europeus, desde os indignados na Espanha até os islandeses, compreenderam que existia um problema na democracia parlamentar, porque a democracia, tal como nós a conhecemos, não era capaz, não tinha força de se contrapor aos interesses mais mafiosos do sistema financeiro. Certo? Aqui, nós vimos, na verdade, que nossa democracia, ela não era uma democracia, digamos, imperfeita, que vai aos poucos se modificando e se aperfeiçoando. Ela rodava em cima dos mesmos problemas. Há 20 anos nós rodamos em cima do mesmo tipo de crise, do mesmo tipo de impasse, das mesmas histórias de mar de lama. Ou seja, dentro desse modelo institucional, a coisa simplesmente não vai funcionar. E acho que isso foi uma questão muito claramente colocada pelas manifestações. Né? Assim como também o que foi colocado pelas manifestações, era a consciência de que nós queremos um novo ciclo de combate à desigualdade econômica. E isso passa profundamente pela constituição de um Estado que seja capaz de fornecer serviços públicos de qualidade, gratuitos, de educação, de